Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um Manual do Cultura Pop, podcast onde eu irei conversar sobre obras da cultura pop com filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo, você acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um filme de 2006, O Labirinto do Fauno, filme dirigido por Guilherme Del Toro, um filme mexicano. E cara, esse é um daqueles filmes que quando eu assisti, explodiu a minha mente. Eu achei esse filme genial. É um daqueles filmes que fica gravado na memória o quanto que a história é brilhante em todos os seus detalhes, em todas as suas nuances que o filme tem. É um daqueles filmes tipo Parasita. Parasita é um filme que eu cito bastante aqui, porque se tornou um dos meus filmes favoritos e um dos melhores filmes do século XXI, com certeza. Que é um filme muito bom na trama, a trama é excelente. Então se você acompanhar o filme só focado na trama, você vai gostar. Mas é um filme que apresenta nuances, detalhes, que você percebe. Se você pega esses detalhes também, o filme se torna assim grandioso e fixa na sua mente, porque cada detalhezinho que o diretor consegue colocar no filme é realmente perfeito. É o caso da obra Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Esse foi o primeiro filme do Del Toro que eu assisti e eu me tornei um fã dele depois desse filme. Eu assisti tudo que ele fez depois disso porque me gerou grandes expectativas sobre as obras dele depois desse filme. O Del Toro ele vai para outros caminhos, ele não fica nesse sentido de fantasia, dark fantasia ou de terror psicológico que existe muito nesse filme aqui, O Labirinto do Fauno. Ele vai para caminhos totalmente diferentes, ele vai até para um blockbuster aí, né, do Hellboy, que pode ser considerado dark fantasia também, né, de certo modo. Mas ele é um diretor, assim, muito criativo e que vai para caminhos totalmente diferentes. Então esse filme aqui eu acho bem único na carreira dele, mas ele é daqueles diretores com um grande talento, que tudo que toca fica bom. Realmente ele tem uma grande visão, assim, do que ele faz, do que ele espera nas suas obras. Falando um pouco sobre o filme, a história se passa na Espanha de 1944. Eu acho que é importante eu dizer que eu falei que é um filme mexicano, mas eu digo que é um filme mexicano por causa do Del Toro, que é mexicano, né? Mas a maioria dos atores é espanhol e provavelmente o filme foi patrocinado aí com dinheiro espanhol. Então seria melhor dizer que é um filme espanhol, mas eu prefiro dizer que é um filme mexicano por causa do nosso orgulho latino-americano, né? Só fazer esse disclaimer aqui. Mas voltando para a história se passa na Espanha de 44, logo ali após a Guerra Civil Espanhola, que é um período aí bastante crucial e importante, né, na história da Espanha. Até eu que não conheço muito da história espanhola, essa Guerra Civil é bastante citada, né? É muito importante também pro Pablo Picasso, pro Real Madrid, até no futebol essa Guerra Civil aí foi importante. Então sempre que você vê alguém falando de Espanha, alguém cita a Guerra Civil Espanhola. A protagonista é uma menina chamada Ofélia, uma menina de 10 anos, que vai com sua mãe grávida viver com o padrasto, um oficial do exército fascista, o Capitão Vidal. E a Ofélia odeia a vida com esse cara. Ela se sente totalmente presa, sim, é um dos conceitos aí que o filme traz de nuances, né? Ela se sente totalmente represada por estar vivendo ali com esse capitão do exército fascista. Ela se sente muito oprimida. Então a gente tem na Ofélia, a personagem dela, ela tenta escapar da vida dela, ela tenta escapar da realidade da vida dela, que é a opressão dentro de casa e a guerra que está acontecendo na Espanha. E aí a Ofélia descobre um mundo mágico escondido nas florestas próximas da casa dela, e lá ela encontra um fauno, uma criatura mítica que revela que ela pode ser a reencarnação de uma princesa de um reino subterrâneo, e para provar a sua verdadeira identidade ela tem que cumprir 3 tarefas muito perigosas. E só nessa sinopse você já vê o quão incrível, né, esse filme é, né? Esse é um filme de fantasia sombria que traz toda aquela coisa de a menina que descobre que é princesa, né? Bem comum em histórias, né? Mas ao mesmo tempo não é uma fantasia bonita, é uma fantasia sombria. Então ela tá no mundo real, ela tá tentando fugir do mundo real e descobre um fauno que só ela consegue ver, mas ninguém consegue ver. Então ela odeia a vida real, ela odeia esse mundo opressor que ela vive, ela quer um lugar onde ela vai ser feliz, onde ela é uma princesa. Então esse filme ele traz essas dualidades muito importantes como tema, né? Essa coisa da opressão e da resistência, ela resiste à opressão do mundo. Essa dualidade entre o mundo que a Ofélia vive, né? Entre o mundo de fantasia que ela deseja viver e que ela vai tentar cumprir
as 3 tarefas para provar que é a princesa e a brutalidade do mundo fascista que ela vive. Essa dualidade está em todos os temas do filme, da resistência da Ofélia e da resistência do exército rebelde contra a opressão do exército fascista, a opressão que ela vive dentro de casa, de um padrasto que ela não quer, de um padrasto que claramente não consegue cuidar dela como uma filha, e dessa coisa também da inocência da infância, essa criança de 10 anos que quer escapar da realidade, coisa que até eu me identifico com 10 anos, eu queria escapar da realidade também, não pelos motivos da Ofélia, mas é porque eu gostava do mundo fantasioso e não via graça no mundo real, no mundo adulto. No caso da Ofélia, ela quer escapar por causa da crueldade do mundo adulto, né? E essa coisa do escapismo como forma de sobrevivência, né? Ela quer escapar daquele mundo. É uma linha muito tênue ali, esse filme, entre a realidade e a fantasia. Eu acho que esse filme, ele é uma clara, sim, ele é um claro contraste entre a inocência infantil e a violência adulta e a desobediência, o sacrifício, a resistência, né? Coisas assim, muito envoltas de um mundo que está sob uma ditadura militar. Também é a realidade, também são os temas de uma menina de 10 anos que vive numa casa em que ela não queria viver, numa casa em que ela está resistindo a um padrasto que ela odeia completamente. Então é um filme muito bonito que explora muito bem essa sensação, né, de uma criança tentando escapar do mundo real, de uma criança tentando viver em um mundo em que ela é feliz, em que não existe toda a crueldade em volta. É muito parecido, eu acho. Quando eu assisti esse filme, eu vi claramente uma referência a Alice no País das Maravilhas. Eu acho que é uma referência óbvia, eu acho que ela nem é escondida. E eu acho que é um grande contraste. Eu acho que O Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas, se você assistir esses 2 filmes, que são 2 filmes coloridos, felizes, com músicas e tudo mais, e depois você assiste O Labirinto do Fauno, você vê o grande contraste que é essa obra e o grande objetivo que o Del Toro teve, né? Realmente uma ideia muito linda e muito brilhante que ele teve para esse filme. O final do filme é maravilhoso, é muito bonito, é muito tenso e é muito triste, porque O Labirinto do Fauno não é uma história feliz como as histórias de fantasia. É uma história de fantasia sombria. Ele não tem o objetivo de ficar colorido o mundo para Ofélia. A Ofélia não consegue esse mundo colorido que ela deseja, porque ela está dentro do mundo real. Obviamente, esse não é um clássico escondido. Esse é um filme aclamado mundialmente. Recebeu 3 Oscars. Fotografia, direção de arte e maquiagem. Então você já vê claramente que o visual do filme é maravilhoso, né? Eu não citei durante todo esse tempo, mas o visual do filme é brilhante, toda a estética do filme é maravilhosa, e eu acho que também poderia ter vencido em questões de roteiro também e de atuação. É muito bonito o filme, a atuação da Ofélia, essa criança também muito boa, a direção do Del Toro também perfeita. É realmente um clássico do século XXI. Eu considero um dos melhores filmes do século XXI. Acho que é um daqueles filmes que você tem que assistir do século XXI, assim como Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, assim como Parasita, do sul-coreano, que tem um nome difícil que eu não vou conseguir falar. São aqueles clássicos do século XXI que dizem muito sobre a nossa geração. Talvez até O Labirinto do Fauno seja um pouco antigo, né? Já tem quase 20 anos, então não diga muito sobre a nossa geração atual, mas dizia muito sobre a geração do mundo daquela época, mesmo retratando uma história fascista de 1944, dá uma indicação assim, muito clara da relação de resistência e opressão. E que talvez, se o nosso mundo é muito cíclico, a gente consiga imaginar isso nos dias de hoje, né? Mesmo a cada dia mais distantes da ditadura militar brasileira, ainda tem muitos fãs da ditadura militar. E aí você vê esse filme, você vê assim como essa ideia artística da representação do que é uma ditadura militar mesmo, você vê o quanto as pessoas queriam escapar daquilo, o quanto aquilo era ruim a ponto de uma menina de 10 anos querer fugir completamente da realidade em que ela vivia. O Labirinto do Fauno é uma fábula sombria muito poderosa, que ela une o horror do mundo real à fantasia mais crua e mais sombria possível. É um conto de fadas gótico e um drama político ao mesmo tempo, como
em todos os momentos do filme essa dualidade entre o real e o sobrenatural, entre a resistência e a opressão. Os visuais são belíssimos, uma profundidade emocional muito forte e aquela belíssima crítica social aí. Eu não acho que é obrigatório todo filme ter crítica social. Parece que hoje em dia, se você for no Twitter, todo filme tem que ter crítica social, senão o filme não é bom. Mas quando tem, e quando é bem feito, a gente tem que elogiar. Eu acho que é um filme, sim, imperdível para a nossa geração. Eu acho que é aqueles filmes, como eu disse, tem que estar na wishlist de todo mundo. Todo mundo tem que assistir esse filme, que é realmente brilhante. Um fator aí que eu deixei um pouco em branco, que eu acho que é muito importante a gente falar antes de concluir, é que o filme tem o terror psicológico. É aquele filme que tem alguns elementos ali bem assustadores, bem perturbadores, e como muito bem feito pelo Del Toro, tem no mundo real e tem no mundo de fantasia. Então é um filme que também traz esse gênero, né, pro filme. Eu acho que nem é o objetivo do filme em si ter o terror psicológico, mas ele consegue abordar bem, colocar em certos momentos esse terror psicológico muito bem feito. E tudo que eu disse sobre esse filme faz dele um filme brilhante. Pra mim é um filme 9 de 10, porque ele é uma combinação única e inesquecível. Ele combina um conto de fadas sombrio com a realidade humana, a realidade brutal humana, a realidade de uma guerra civil e de um sistema opressor e de uma menina tentando escapar dessa opressão. Ela tinha uma vida feliz e queria voltar para essa vida feliz antes de tudo isso acontecer. É realmente um clássico moderno e imperdível. Por favor, dê uma chance para esse belíssimo filme, O Labirinto do Fauno, e vocês não vão se arrepender. Eu fico por aqui. God bless e good night.